Quero que você pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso de número 23. Mateus 18, verso 23. Amém? Podemos ler? Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Feche seus olhos, sua Bíblia, abra o teu coração agora, peça para que o Senhor fale com você nessa noite. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai amado, pela oportunidade de ter um domingo abençoado na tua casa. Obrigado, Senhor, pela manhã estamos aqui jejuando, consagrando a nossa vida. E agora estamos aqui cultuando ao Senhor mais uma vez pela sua bondade. Obrigado pelo período de louvor, a adoração. Obrigado pela tua presença. Pai querido, fala conosco agora através da sua palavra. Que a tua palavra, Senhor, ó Pai amado, seja, ó Deus querido, ó Pai, o fogo, e o nosso coração, Senhor, esteja aqui ardentemente sendo incendiado por esta palavra. Senhor, abençoa agora todos que ouvem, que possam ser edificados, fortalecidos, que possam ser alimentados. Assim, Pai, eu peço, usa a minha vida como instrumento nas suas mãos. Tenha misericórdia de mim e me capacita. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido, por favor, dê a sua atenção, tente agora não andar, fique quietinho no seu lugar, para que a gente possa, todos juntos, receber a palavra do Senhor. Queridos, o texto que nós lemos aqui, ele fala a respeito de uma parábola. Essa parábola que nós lemos, ela nos ensina algo muito interessante. Jesus, ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que um dia resolveu ajustar contas com os seus servos. É interessante que a Bíblia nos diz que Jesus conta uma parábola dizendo o seguinte: um rei um dia chamou um dos seus servos e disse a ele: nós vamos fazer umas contas, tem muita gente que está me devendo e eu quero receber. E eles então tinham uma lista com o nome de várias pessoas, cada um devia um valor, cada um tinha uma dívida para com o rei.
Então o rei fez uma conta ali para que houvesse prestação de contas, e eles então foram chamados. A Bíblia diz que tinha um homem que foi até a presença do rei, e esse homem era um servo do rei, e o rei disse para ele: você está me devendo, e eu quero receber. Eu quero que você pague essa dívida que você me deve. Somaram então toda a dívida daquele servo. E Jesus fala que o valor da dívida era de 10.000 talentos. Um talento naquela época era equivalente a 6.000 denários. Um denário era quase o salário de um dia de trabalho de uma pessoa. O servo devia ao rei 10.000 talentos, o que equivale a 60 milhões de denários. Isso quer dizer que, calculando, o servo precisava de 60 milhões de dias para pagar a dívida dele para com o rei. Então você imagina 60 milhões dividido aqui numa conta rápida por 365 dias equivale a um ano. Daria 164 mil anos, 164.383 anos de trabalho. Eu te pergunto, alguém seria capaz de pagar uma dívida dessa? Quem poderia pagar uma dívida impagável? Quem poderia viver 164.383 anos para pagar uma dívida? Isso é algo impossível. O servo, ele tinha uma dívida impagável com o rei, que ele nunca poderia pagar. Não tendo como pagar, o rei então deu uma ordem e disse para ele: eu vou pegar tudo que você tem de patrimônio. Você é casado? Sou. Você tem filhos? Tem. Então eu vou pegar a sua família e vou vender como escravo. Vou pegar a tua mulher, vou vender para um senhor. Vou pegar um filho seu, vou vender para outro. Eu vou pegar a sua família e vou dividir. Naquela época, se uma pessoa não tivesse dinheiro para pagar uma dívida, seus bens, suas propriedades eram tomados como pagamento de dívida. Mas se isso fosse suficiente, tudo que ele tinha era vendido para o pagamento de dívida. Como nesse caso, o próprio servo e sua família seriam vendidos como escravo, para que a dívida fosse paga, pois a dívida era muito alta. Então a Bíblia diz que esse servo ficou desesperado, porque não podia pagar a dívida para o rei. Desliga esse ventilador para mim, por favor, isso está me atrapalhando, obrigado. Ele não tinha como pagar a dívida para o rei, e por causa disso, ele ia perder o que ele tinha, ele ia perder a sua esposa, ele ia perder os seus filhos. Então a Bíblia diz que ele faz um pedido, ele se ajoelha aos pés do rei, e desesperado, ele diz para o rei, suplicando: rei, tem misericórdia de mim, não faz isso não, a minha família é tudo que eu tenho, eu não consigo pagar a dívida, mas por favor, não tome a minha família, não faça isso comigo, tenha misericórdia, perdoa a minha dívida, porque eu não tenho como lhe pagar. Então Jesus disse que o rei se compadeceu de íntima compaixão e disse para ele: tudo bem, eu vou ter misericórdia de você, eu vou então perdoar a sua dívida, pode ir embora. Liberou ele, ele foi solto. Aí a história continua. Ele sai, pega a mulher, abraça os filhos, beija os filhos, diz: nossa, por um pouco eu ia perder vocês,
por um pouco, nunca mais iria nos ver. Você seria escravo, nossos filhos seriam escravos, eu seria escravo. Mas o rei teve misericórdia de nós, e ele cancelou a nossa dívida, suspendeu a nossa dívida. E a Bíblia diz então que aquele servo, ele sai da presença do rei, ele acaba de ser perdoado, ele acaba de ter a sua dívida paga. Só que a Bíblia continua dizendo, no versículo de número 28, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 dinheiros, e lançando mão dele sufocava-o dizendo: paga-me o que deves. O que aconteceu? Ele sai com a sua família, voltando para casa porque a sua dívida tinha sido perdoada. Só que ele encontra um conservo, alguém que estava abaixo dele, e ele lembrou que aquele homem devia para ele 100 denários. Ele então pega aquele homem e diz para ele: escuta, você me deve, você tem que pagar uma dívida. E aquele homem então diz para ele: mas eu não tenho como te pagar. O conservo era alguém que estava abaixo dele, que devia a ele 100 denários. O denário, diferente do talento, era equivalente ao trabalho de um dia. E ele diz assim: não, mas você tem que me pagar. Mas ele disse: eu não tenho. Então 100 denários eram 3 meses e 10 dias de trabalho. Era muito pouco, perto dos 164.383 anos. Era a dívida que ele tinha sido paga. Então, pela misericórdia do rei, ele foi liberado. Só que aí ele encontra alguém que está abaixo dele e que deve a ele apenas 3 meses e 10 dias de trabalho. Mas mesmo sendo uma dívida tão pequena, o conservo não tinha como pagar. Então aquele homem, diz o verso 29, então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e eu tudo te pagarei. E ele respondeu e não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pague a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristeceram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Olha que estranho isso aqui. Aquele conservo tinha uma dívida pequena, e ele não foi capaz de perdoar a dívida. E ele se esqueceu que ele tinha uma dívida impagável com o rei, que o rei teve misericórdia dele, compaixão dele. Só que quando ele deveria fazer o mesmo pelo seu próximo, ele foi cruel e implacável. Sabe o que ele fez? Bateu naquele homem, espancou aquele homem, humilhou aquele homem e mandou prender aquele homem. A Bíblia diz então que alguns homens viram aquilo e ficaram indignados, e ficaram revoltados e disseram: que homem malvado e que homem perverso. O rei teve misericórdia e suspendeu a dívida dele, cancelou a dívida dele. O mínimo que ele deveria fazer era o mesmo pelo seu próximo, seu conservo. Mas ele é tão mau, tão ganancioso, que ele bateu, espancou, humilhou e mandou prender aquele homem. A Bíblia diz então que os homens foram até o rei e disseram tudo o que havia acontecido. Então o rei mandou chamar ele até a sua presença e disse: servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida que você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O rei, indignado, disse: pegue esse homem, prendam ele, para que ele seja atormentado, até que ele pague tudo o que devia. Se ele não podia pagar antes, não é agora que ele iria pagar. Ele então foi lançado na prisão, e ali ele passou o resto dos seus dias, da sua vida, preso, sendo atormentado. Qual é a lição que nós podemos aprender com a parábola dos 2 devedores? O que Jesus quis dizer e o que nós podemos aprender nessa noite? Jesus fala de um homem que tinha uma dívida impagável. Esse homem
é o pecador, trazendo para os nossos dias, trazendo para a minha vida e para a sua. Jesus está falando, querido, de mim e de você. Todos nós pecadores, eu e você, tínhamos uma dívida para com Deus, incalculável e impagável. Isso quer dizer que você não consegue salvar a si mesmo. Diante de Deus, eu e você, nós temos uma dívida que não temos como pagar. Uma dívida que nós não temos condições de saldá-la de maneira alguma. O texto diz que nem o servo e o conservo, nenhum dos dois, mereciam ser perdoados. Eles tinham uma dívida, e quem tem que ter dívida, tem que ter como pagar. Mas eles não podiam. Assim como eles, nunca seríamos capazes de pagar com o nosso próprio esforço, e muito menos por merecimento. Então esse texto aqui, essa história fala de um perdão ilimitado de Deus, e isso excede a nossa compreensão de merecimento. A graça de Deus não se aplica às nossas regras de merecimento, porque nós temos um entendimento errado. Nós achamos que perdão é para quem merece ser perdoado, mas Deus nos ensina uma lição: o perdão não é para quem merece, o perdão é para quem não merece. E assim Deus faz na minha vida e faz na sua vida todos os dias. Você não merece perdão, eu não mereço perdão, nós não merecemos a misericórdia de Deus, mas por causa do amor, da graça e da misericórdia dEle, todos os dias Ele nos perdoa. Deus nos abençoa, nos perdoa, não porque merecemos ou porque somos bons, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. É do caráter dele amar o pecador incondicionalmente. É do caráter dele dar uma nova chance, uma nova oportunidade para o arrependido. É do caráter dele estender a mão para mim e para você. Quando nós estamos na nossa vergonha, nos nossos pecados, Ele nos perdoar. Não tem nada a ver com você, não é você que é bom, não é você que é merecedor, o mérito não é seu. Deus resolve nos amar e nos perdoar porque Ele é amor e porque Ele é misericordioso. E Efésios 2, 8 e 9... fala sobre isso. Põe para mim aqui, Alina, por favor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Favor imerecido, dom de Deus. Pela fé o homem estende a sua mão, como diz a Bíblia, pela fé o homem estende a sua mão e recebe a salvação e o amor de Deus. O homem pela fé estende as mãos e Deus pela sua graça, Ele estende a mão para com o homem, para dar a ele o amor, o perdão e a salvação. A fé é do homem, mas a graça é de Deus. E se salvação fosse paga, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Lá na cruz do Calvário, Jesus pagou a nossa dívida através da sua morte. Nós fomos perdoados. O preço que era alto foi pago. O preço dos nossos pecados, que nos afastava de Deus, dos quais era impossível nós pagarmos. O Senhor pagou no meu lugar e no seu lugar esta dívida. Vou te contar uma história que tem tudo a ver com o que eu estou falando.
Uma certa vez, um rei estabeleceu uma lei no seu reino. Ele disse: a partir de hoje, ninguém poderá roubar no meu reino. Se alguém roubar, eu mandarei arrancar os seus 2 olhos. Acabou o roubo. Ninguém mais queria roubar. Ninguém mais roubava. Por quê? Porque sabia que havia um decreto e uma lei naquele país: quem roubar e for pego roubando, terá os 2 olhos arrancados. Até que um dia chegaram ao rei e disseram: majestade, nós pegamos um rapaz roubando, e a sua lei diz que quem for pego roubando deveria ter os seus 2 olhos arrancados. O rei disse: sim, isso é um decreto. Só que tem um problema, rei. O rapaz que pegamos roubando é o seu filho, é o príncipe do reino. Esse rei falou o seguinte: palavra de rei, decreto de rei, não pode voltar atrás. Ele está diante de um dilema, porque se ele manda arrancar os 2 olhos do seu filho, todos os seus súditos iriam dizer: esse rei, ele não tem misericórdia, esse rei, ele não tem amor. Porque se ele é capaz de mandar arrancar os 2 olhos do seu próprio filho, imagina o que ele é capaz de fazer conosco. Diante desse dilema, sabe o que o rei fez? Ele falou o seguinte: como rei, eu não posso voltar atrás com a minha palavra, mas como um pai que ama, eu também não posso negar a salvação para o meu filho que errou, mas está arrependido. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei vai ter. Pode arrancar os meus olhos e deixe o meu filho. Essa historinha é uma ilustração, e ela fala exatamente o que Jesus fez por mim e por você há mais de 2000 anos atrás. Nós tínhamos uma dívida impagável, mas Jesus, sabendo disso, que você não conseguiria pagar essa dívida, eu também não. E se não há um pagamento da dívida, nós estávamos condenados ao inferno, sem nenhuma chance. Então Jesus, ele faz algo. Ele faz uma substituição por mim e por você. Aquela cruz que Jesus carregou, os pregos que transpassaram suas mãos, seus pés, a coroa que colocaram sobre a sua cabeça, a noite de açoites e tortura que ele sofreu, as cusparadas na cara que ele recebeu, a cana que batia com força na sua cabeça para cravar a coroa com espinhos, a lança que enfiaram no seu lado e arrancaram, tudo isso era meu e seu. A verdade é que teria que ter uma cruz para cada um, pregos para você, uma coroa de espinho, uma lança, chicote, cusparada, uma noite e quase um dia todo. Jesus viu e disse: é impossível eles pagarem essa dívida. Todos os homens não vão conseguir pagar essa dívida. Todos os homens não vão conseguir saldar esta dívida. Então ele decidiu morrer por mim e morrer por você. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós íamos para o inferno, para o castigo eterno.
Mas a Bíblia diz em Romanos 2,14, pode pôr aqui para mim, por favor? Romanos 2,14. Não, desculpa. Romanos não, Colossenses. Perdão, Aline. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses 2,14. Havendo riscado, bota a outra tradução para mim, por favor, NVI. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. Havia uma dívida, um escrito de dívida que o homem não podia pagar. Então o diabo dizia: você não pode pagar. Para pagar, alguém tem que morrer. Sem derramamento de sangue não vai ter remissão. Para pagar a dívida, alguém tem que morrer, senão não tem preço. Não tem ouro, não tem prata, não tem nada. Tem que pagar com a própria vida. A Bíblia diz então que Jesus disse: eu aceito então. Se é para morrer por ele, por ela, eu morro então. Eu pago a dívida. Talvez o diabo falou: mas você tem certeza? Isso não presta, hein? Ser humano é um bicho terrível. Povo ruim. Jesus disse: não tem problema, eu morro por eles. Mas eles são mentirosos, são adúlteros, eles estupram, matam, eles são capazes de fazer coisas terríveis. Jesus disse: não tem problema. Mas você vai morrer por eles assim mesmo? Não tem problema. Eu amo Romanos 5, 7, 8. Põe para mim aqui, por favor. Romanos 5, 7, 8. É uma coisa que nos deixa muito claro. Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus demonstra seu amor por nós. Volta um pouquinho. O 7. Não, 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas aí está falando, por alguém bom ou justo alguém tenha coragem de morrer. Só que Jesus não, diz aqui: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando nós estávamos na bebida, nas drogas, na mentira, no pecado, no adultério, na prostituição, com a vida destruída, e Satanás dizendo: só estou esperando você morrer, porque a sua alma é minha. Jesus disse: não, tem que pagar a dívida, eu pago. Aí o diabo propõe: só que é o seguinte, é uma vida pela outra, você vai morrer por eles. Jesus disse: eu vou morrer. Para que a dívida fosse paga, Jesus tinha que morrer. E Hebreus 9, 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem morte não há pagamento, não há dívida paga. O preço da remissão para Jesus nos comprar era a sua própria morte. Quando a Bíblia diz que Jesus derramou o seu sangue na cruz, mais do que o seu sangue, ele derramou a sua vida. Então, assim se fez. Ele morre por mim, morre por você e morre por toda a humanidade. Romanos capítulo 4, verso 25 diz que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Quero chamar os músicos, pode subir aqui, por favor. Enquanto os músicos sobem, Aline, põe para mim Isaías 5, 6 e 7. Aqui fala da morte substitutiva de Cristo por mim e por você. Isaías 53, 6, 7. Isaías 53, 5, 6, 7. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Verso 6. Todos nós, como ovelhas,
nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E foi assim que um dia Jesus morreu por mim e por você, para que você pudesse ser perdoado, lavado e remido pelo seu sangue. A Bíblia, ela diz que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Curva a tua cabeça. Essa é uma noite de reflexão e nós, dentro de alguns momentos, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Esse é um momento esperado porque ele nos remete à cruz. Todas as vezes que nós nos deparamos diante da Santa Ceia, não tem como nós não lembrarmos da morte de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz isso, que quando nós participamos da ceia, nós lembramos de que um dia o Senhor morreu por nós, que Ele derramou o seu sangue na cruz e a sua carne ali foi crucificada, para que hoje nós, através da sua morte, podemos ter vida. Nessa noite, Jesus, Ele está dando a oportunidade para todos nós, para nos arrepender dos nossos pecados, para que nós então, através do arrependimento, possamos ser perdoados e justificados dos nossos pecados. E só Cristo pode perdoar os nossos pecados. Jesus disse: quem crer em mim será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então nesta noite eu quero fazer um convite para você que entrou nessa igreja e está ouvindo uma palavra de Deus ao seu coração. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. E eu te amei ao ponto de dar o meu filho para morrer por você na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados, para te justificar e inocentá-lo. Eu dei o meu filho para que ele pudesse morrer em seu lugar. E se você aceitar o meu filho, eu perdoarei todas as suas dívidas. Eu vou cancelar a sua dívida, eu vou apagar a sua dívida, eu vou apagar o seu passado, eu vou apagar os seus pecados, porque o sangue do meu filho que foi derramado na cruz, ele é poderoso para justificá-lo e purificá-lo de todo o pecado. E a condenação que é iminente na sua vida, eu estarei dando a você a salvação e a vida eterna. Estarei dando a você o perdão e darei a você, quando morrer, a vida eterna e a salvação eterna. Mas se você não quiser, a escolha, ela é uma escolha que às vezes você não tem muito como fazer diferente, porque se você não crer no meu filho, você já está condenado. Ou você aproveita esta oportunidade, aceita o meu filho como Salvador, se arrependa dos seus pecados, para que eu possa ter misericórdia de ti e te salvar. Ou a condenação é certa. Apenas dois caminhos: salvação ou condenação, vida eterna ou morte eterna. Você pode escolher hoje qual decisão tomar. E eu quero, antes de passar para o momento da ceia, eu quero dar a você uma oportunidade nesta noite, que está cansado, está vazio, a sua alma está triste, angustiada, você não tem mais sentido na vida, nem perspectiva. Você entrou no lugar certo. Jesus está aqui de braços abertos para te perdoar, para te dar uma nova vida, uma vida abundante, para perdoar os seus pecados e te escrever o seu nome no livro da vida, para que você, quando morrer, possa ter o descanso eterno. Alguém aqui nesta noite que gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão e nós queremos orar por você. Se você
está afastado, desviado, e hoje você está aqui ouvindo esta palavra, levante a sua mão aí, nós queremos orar e fazer a oração da reconciliação com você nesta noite. Há alguém aqui que quer tomar essa decisão tão importante na sua vida? Todos esses que estão aqui já se decidiram, e a salvação era individual. Você precisa se decidir, você precisa tomar a decisão, você precisa querer aceitar Jesus. E hoje Deus te trouxe aqui e dá a você este privilégio. Há alguém aqui que quer aceitar Jesus, ou que está afastado e quer se reconciliar? Queremos orar por você. Não quero me estender porque nós temos a ceia, mas a oportunidade está aberta. Há alguém aqui, talvez você está aí no seu lugar inquieto, talvez a sua alma está agitada, talvez você está nervoso. É porque o Espírito Santo está tocando você e dizendo: muda de vida, sai desta vida, dá uma oportunidade, dá uma chance para Jesus, e Ele vai mudar a sua vida, vai perdoar os seus pecados, vai mudar a sua história e o seu destino. Há alguém aqui que quer aceitar Jesus? Quer se reconciliar? Vem, Diego. Há alguém mais que quer se reconciliar? Você tem? Isso, vem, a filha da Sandra, vem. Hoje é o dia, esse é o momento. Isso. Há mais alguém? Você está aí no seu lugar, não deixe essa oportunidade para amanhã. Hoje é o dia, meu querido. Hoje é o dia. Esse é o seu momento. Há alguém? Alguém mais que está aí? Quer vir? Ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo de você se decidir. Eu vou orar por eles agora. Se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui que ainda dá tempo de orar por você. Diego, vem pra cá. Tudo bem? Esqueci seu nome. Letícia. Letícia e Diego, os dois se reconciliando. Nós vamos orar pela vida desses irmãos. Foram tocados pela palavra, estão tomando uma decisão, estão fazendo um concerto com o Senhor, estão decidindo voltar para os braços do Senhor. Eu tenho certeza que quem convence é o Espírito Santo, e Ele convenceu o coração deles nesta noite. Vamos ficar em pé, vamos orar. Estenda suas mãos aqui agora, porque no coração deles a decisão já foi tomada, e quando eles levantaram as mãos e saíram do seu lugar, eles então já estão retornando à presença do Senhor. Querido Deus, Pai amado, Pai santo, quero orar agora pela vida dos teus filhos que estão aqui no altar. Senhor, nós não sabemos o motivo que